para a gente filmar para o pessoal ver depois. Então, a gente vai iniciar com uma prece essa noite. Então, rogando a Deus que envie então os seus espíritos de luz para estarem conosco, com nossas famílias, primeiramente nos abençoando, abençoando a todos que não puderam estar aqui, seja por que motivo for, abençoando aos espíritos que nos acompanham, seja para acompanhar a leitura, seja para nos intuir algum pensamento, alguma, algum raciocínio que nos leve a melhor compreensão. E agradecendo, sobretudo, a Jesus por nos enviar esse Consolador tão divino. Mensagens de luz, mensagens de paz, que tanto nos acalmam o coração, nos orientam, nos trazem a guia, nos apontam, nos apontam os caminhos possíveis, caminhos de amor, de luz, de compaixão. Se conosco, Mestre, agora em nossa leitura, se conosco sempre, em todos os dias. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pelo dom da saúde, agradecemos pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Em especial, agradecemos a todas as mães, a começar pela nossa mãe, Maria, a mãe de todas nós, neste mês onde comemoramos a maternidade em geral. Bendito seja esse canal este que nos dá a vida, nos proporciona a vida neste planeta. E assim pedimos permissão para iniciarmos a nossa leitura na noite de hoje. Que assim seja. Então, olha só, recapitulando, estava até aqui olhando aqui, nós estamos no capítulo 5. O capítulo 5 é a pregação de Estevão, na casa do caminho. Saulo foi lá, né, ver o Estevão em loco. Estevão dá um banho, um show na pregação dele. Ele, muitíssimo bem intuído, obviamente, havia ali. Provavelmente, eu gosto de pensar, não sei, a gente não pode ter certeza, né? Emmanuel não fala, mas eu gosto de pensar que talvez quem estivesse ali intuindo Gesiel com suas pregações e as respostas, todas as vezes que ele é arguído, né? Enfim, perguntam coisas para ele. Eu gosto de pensar que ele tem a intuição do próprio Jesus, porque é incrível. Lógico, ele é um espírito extremamente maduro, mas é incrível a eloquência, né? A lógica, a calma, a sensatez, o amor que ele transmite nas palavras dele. Aqui, só para a gente lembrar onde é que a gente está em Jerusalém, Casa do Caminho, ano 35 depois de Cristo, é uma primavera, então aí pelos meses de abril, maio, junho. E é importante a gente citar esses anos, né? A gente ir situando assim na linha do tempo, por várias razões, mas tem algumas delas, por exemplo, é, é para a gente perceber a que nível de detalhe Emmanuel chegou para colocar esse livro aqui, né? Para contar essa história. Como ele foi fidedigno à história real. Porque ele fala, por exemplo, quando ele vai citar
Gesiel chegando na casa do caminho, Gesiel é dado a ele o Evangelho de João para ler, né? Nas conversas dele com Pedro. E se já existia o Evangelho de João, se ele estava lendo, é porque já existia o Evangelho de João, já estava escrito. E na história oficial, o primeiro evangelho não foi escrito até antes do ano 62. Só que, recentemente, não há 30 anos, mas isso tem coisa de, sei lá, menos de 10 anos, a arqueologia encontrou evidências de que existe uma probabilidade imensa de que, de fato, o evangelho o Evangelho. Ai, Cristo, agora está me fugindo qual foi. O primeiro Evangelho ele não surgiu no ano 62. Ele teria surgido bem antes. E, de fato, porque se Gesiel leu esse Evangelho no ano 35, né? Outra coisa que ele fala é quando ele descreve as ruas de Corinto, que eram suntuosas. E tem coisa de 3 anos atrás, inclusive tem escavações, eu estava até vendo outro dia um vídeo falando das ruas de Corinto, que elas eram pavimentadas assim, com mármore, ou seja, realmente era uma coisa belíssima, né? E cara. Então, são dados que a gente vai percebendo, na hora que a gente situa isso na linha do tempo, a gente vai percebendo assim como Emmanuel foi preciso, né? E a que veio essa precisão, se não para dizer assim, demonstrar para a gente dizer assim, olha, o que eu estou falando aqui não é romance, não. Eu estou falando, contando a história que ocorreu. Porque, afinal de contas, uma coisa ele viveu naquela época, né? Estava ali vivendo naqueles mesmo momento em que está ocorrendo essa história, mas também ele é, então, ele sabe, conhece bem a cultura, mas também, como é que se diz? Mas ele não conviveu com esses personagens, né? Então, vamos lá. Quando a gente parou a leitura, Saulo de Tarso já havia conversado com Gesiel. Neste debate com Gesiel, novamente ele perde, né, ele perde vamos dizer assim, a disputa, que essa disputa só existe na cabeça dele, mas ele está tão acostumado a ganhar todos os debates, ele foi preparado para isso, e ele fica mordido de raiva, e aí ele lança um desafio, né? Ele fica pensando como é que ele vai desafiar Gesiel mais tarde. E aí ele vai para a casa de... Pô, Oi, fala, só Gracinha. uma perguntinha aqui. Antes de começar a leitura, eu marquei no meu livro, a página no meu livro é 105, mas eu marquei aqui quando fala assim, depois de uma pausa, se Gesiel estivesse aqui, que Você nós... está com uma versão diferente, mas é isso mesmo. É Se isso Gisele... mesmo? Tá, É que é no que eu estou meu marcando com livro, lápis. é página 90, Ah, tá. mas eu acho que deve ser mesmo, porque o meu livro tem uma letra tão miúda, menina, eu trouxe horrível. Não, o meu livro, eu tenho da letra, a primeira vez que eu li foi a letra miúda, aí eu comprei o grande, Ai, gente, olha, letra grande. só Deus para ler essa letra aqui. Pois é, se quiser eu leio para você, tá? A gente vai, ó, sim, vai chegar uma hora que eu vou pedir para você para ler para mim. Aqui é quando a gente parou, ele foi então na casa de Ananias, ele foi conversar, né? Ele foi lá ver a Abigail, e aí ele conta para Abigail tudo o que aconteceu, tá revoltado. E aí, Abigail, ela não é boba. Ela sabe quem é Saulo, mas ela nunca bate de frente com ele. Mas ela é bem inteligentinha, porque ela fala assim: ela devolve para ele, ela escuta tudo, devolve para ele. Acompanho-te na defesa das nossas crenças. Está dizendo, beleza, eu estou concordando com você, tá? Não briga comigo, não. Advertiu a moça satisfeita. E aí é como quem diz assim, mas, porém, contudo, todavia, né? Não devemos abandonar nossa fé ao trato
e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Ou seja, ela está colocando, qualificando. Será que foi uma interpretação individual, né? Será que a pessoa era incompetente? É claro que Saulo sabe que não, por isso que ele está mordido de raiva. Ele reconhece a inteligência e a competência do Gesiel na pregação dele. Aí depois ela diz: Ah, se Gesiel estivesse conosco, seria seu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Certamente, porque ela sabia muito bem o que Gesiel pensava, acreditava e sabia que não existia antagonismo, né, com a questão da lei. Certamente ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna. Combateremos o inimigo que ameaça a genuidade da revelação divina, exclamou Saulo. Só que a revelação divina, ela era apenas o decálogo, né? Do número 1 ao número 10. Do número 10 até a 604 e tanta, que são as leis judaicas, era tudo coisa humana, não tinha nada de divino, né? Moisés foi acrescentando leis ao decálogo, e depois de Moisés, os novos líderes, mas era tudo para ordenar, né? A reger a sociedade na época. Divino mesmo só tinha os 10, mas tudo bem. Exclamou Saulo: E não cederei terreno aos inovadores, incultos e cavilosos. Cavilosos é traiçoeiros. Esses homens são muitos? Perguntou Abigail apreensiva. Sim. E o que os torna mais perigosos é o mascararem as intenções com atos piedosos, por exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos, naturalmente alimentado às custas de feitiçarias e sortilégios. Ele não entendia, né? Principalmente o fato de Gesiel ter curado uma moça que chegava lá e que estava muda, e a moça começa a falar, né, lá na casa do caminho. Em qualquer hipótese, advertiu a jovem depois de refletir um momento. Convém proceder com serenidade e prudência para evitar o abuso de autoridade. Ela está dando um alerta para ele bastante. Ela pegou assim na veia, né? Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação do que de castigo. A voz do amor falando, né? A voz do bom senso falando. E não é à toa que ele diz que Abigail é o coração do cérebro dele, né? Porque ela pensa de maneira bastante cautelosa e, sobretudo, com o amor como base para tudo, né? O que ela fala foi uma bomba, assim, para ele. Ele teve mil maneiras de dizer assim: repensa, Paulo, repensa, repensa. Mas ele seguia ali fanático, né? Aí ele responde assim: sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despretensiosos. Veja que ele fala assim: os galileus simplórios e pretensiosos, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo ao público que estava lá para escutar Gisiel, né? O pessoal doente, pobre, os mendigos, como quem diz assim: ah, esses aí não me preocupam, não, eu sou mais que eles. O que incomodou ele foi o fato ele enfrentar pela primeira vez na vida uma pessoa inteligente e que não se intimidou mediante a presença dele, né? E não só isso, como venceu no debate. E aí ele diz: aliás, não pretendo me incomodar os galileus simplórios e pretensiosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, tá vendo? Dando-nos a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador cujos lábios, a meu ver, destilam poderoso veneno. Gente, qual foi o veneno que o Gisele falou? Destilam poderoso veneno
no espírito volúvel das massas, sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros importa esclarecer, quer dizer, aquele pessoal pobre, doente, analfabeto, etc., mas que não representava nenhum perigo à vaidade e ao orgulho de Saulo, importa esclarecer. Mas o segundo, Gesiel, inteligente, mas o segundo precisa ser anulado. Essa frase dele é muito interessante, porque isso aqui é bem de acordo com a natureza humana. Todas as vezes que a gente depara com uma ideia que é contrária à ideia vigente, a natureza humana faz isso, anula, quer eliminar. Ele falou a palavra anular, né? Anular, eliminar. Assim foi com Jesus Cristo, né? Chegou com a ideia contrária, morte. Assim foi na Inquisição, quando as pessoas começaram a se levantar contra os abusos da igreja, morte, né? Assim é com ditaduras, né? E é natureza humana. Isso é muito além de política ou de qualquer outra coisa. A natureza humana é isso. Olha, está sendo contrária à minha ideia. Como nós somos imperfeitos ainda e ainda somos muito imaturos, a gente não sabe lidar com o contrário, né? Então, não quero me aborrecer com isso, não. Pode matar. Pronto. Aí acaba. Aos primeiros importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, visto não lhe conhecerem os fins, quiçás criminosos e revolucionários. Imagine. E aí, Abigail responde: Não tenho como desaprovar as suas ilações. Bom, ela ouviu assim, mas, né? Em seguida, como de costume, palestraram sobre os sentimentos sagrados do coração, notando-se que o moço de Tarso encontrava singular encanto e caricioso bálsamo nas observações afetuosas da companheira querida. Passados alguns dias, tomavam-se em, Je- ah, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade colimada com as prédicas, ou seja, colimadas com examinadas, né? Com a finalidade examinada com as prédicas, ou seja, com o discurso do caminho. É, Só que aqui, aí ele está fazendo o quê? Ele está tomando providências para levar Gesiel. Só que não existia denúncia, né? Assim como não existia denúncia contra Jesus, alguém teve que inventar uma denúncia. Segundo a lei, para você levar alguém para o sinédrio para ser arguído, tem que ter uma denúncia pública, alguém tem que chegar e denunciar, mas isso não existia. Então, aí segue aqui. Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, quem é Gamaliel? Gamaliel é o mentor de Saulo, né? Ele foi a pessoa que ensinou tudo. Ele está no Sinédrio, ele está prestes a se aposentar e a ceder o seu lugar, né? Indicar o seu lugar para que Saulo venha a ocupar seu lugar, como sendo o seu estudante mais, vamos dizer assim, me foge agora a palavra, o mais preparado, né? Então, Gamaliel, ele foi o mentor. E eu até preparei aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar. Eu estou preparando um estudo para apresentar lá no centro. E uma coisa que eu tô, e esse estudo vai ser sobre o livro. Então, aqui eu não sei se. Não estou compartilhando. Compartilhar. É. Aqui, não sei se dá para ver, mas eu fiz uma relação entre os personagens, né? Então, aqui de um lado tem os personagens que eles vivem do trabalho, né? Vivem trabalhando no bem, eles
Eles conhecem o amor pela vivência e os personagens que estão apenas ali pelo lado do intelecto, desenvolvimento do intelecto, né? Seguindo a razão. E o pessoal do Sinédrio está aqui, inclusive Saulo de Tarso. Saulo, ele recebeu orientações, ele foi aluno de Gamaliel. Gamaliel, ele é neto de Hillel. Hillel foi um dos mais famosos rabinos de sua época, né? E por muito tempo. Ele foi um cara assim, extremamente sabedor da lei mosaica, mas mais que isso, ele era um cara de coração muito bom. Ele prezava muito bom senso, ele não seguia a lei de forma tão assim, cega, pão, pão, queijo, queijo. Ele não era um fanático, ele não era um fariseu. Fariseu é aquele cara que é, segue a lei de forma bem assim literal, né? Não há muita interpretação, ele segue de forma literal. Ele segue ritos, né? O zelo excessivo por ritos externos, aquela questão da circuncisão, do lavar as mãos antes das refeições, do não comer porco, uma série de restrições, porque tudo são ritos, né? E, e eles prezam muito a razão. Então, na época, não sei se vocês assistiram, eu sei que a Gracinha assistiu The Chosen, não sei se Tia Zélia assistiu The Chosen, mas lá no The Chosen, tem uma parte em que ele mostra, na época, que Jesus é feita. O pessoal do Sinédrio está tentando construir, encontrar a todo custo uma denúncia contra Jesus, né? Tentando ali a todo custo achar uma falha, alguma coisa, construir uma denúncia para que ele seja chamado ao Sinédrio e ser interrogado. E tem uma parte onde ele fala bem, assim, ele mostra Hillel e Shammai. Esses dois personagens aparecem lá, né? Sendo que Hillel é o cara que ele vai pelo consenso, ele não vê nada de errado no que Jesus está fazendo, ele não vê razão para a denúncia, e todas as vezes, inteligente que ele é, todas as vezes que o Shammai, que é o cara mais assim de todos, vamos dizer assim, é o mais fariseu de todos e é o mais afetado com o que está acontecendo, né? Todas as denúncias que esse cara tenta fazer, o Hillel, com sua inteligência, seu bom senso, ele vai lá e derruba, né? Então, existe claramente essas duas forças antagônicas, elas dividem o sinédrio, né? O Hillel, quando nasceu seu neto Gamaliel, ele passou tudo. Ele estava preocupado com essa questão essa influência que Shammai tinha no Sinédrio, e preocupado com isso, ele então começou a preparar o seu neto, o Gamaliel, para que alguém mantivesse, né, essa linha dele, mantivesse viva essa linha muito mais baseada assim no bom senso, no amor, no perdão, né, na questão da compaixão, que afinal de contas a lei mosaica, ela não é uma lei dura, ela não é uma lei, a lei de Mohammed, ela não é uma lei, vamos dizer assim, ruim, nem para a época era uma lei avançadíssima, né? Mas ela não manda matar, ela não manda. Tudo isso é coisa do homem, criação do homem, né? Ah, você é a mulher adulta, apedreja até dizer chega, né? Até morrer. E Hillel achava que não, que isso talvez fosse bom para uma época, mas para aquela época já não cabia mais, né? Então, havia que se pensar antes de você destruir uma vida. E outra, o Hillel, assim como Gamaliel, eles também entendiam o seguinte, disse, não, peraí, lá no Decálogo está dizendo, não matarás.
E aí chega a mulher adulta, joga pedra e a gente vai de encontro à lei. Essa lei, sim, não matarás divina, como é que é isso? Como é que você pode matar uma pessoa em praça pública e achar que está tudo bem, quando está lá dizendo lá, a primeirona está dizendo assim, não matarás, né? Então, tem coisas ali que eles, por isso existiam essas forças antagônicas. No The Chosen, eles retratam isso muito bem, né? E o Gamaliel, ele não tinha, ele, embora ele compreendesse, ele bebeu da mesma fonte, né, que o Hillel, mas ele não tinha o mesmo poder de influência. Tanto é que ele foi o mentor de Saulo. Só que Saulo inteligentíssimo, ele ouviu tudo que Gamaliel teve, ele aprendeu, estudou com Gamaliel, mas interessante que ele se deixou também encantar, vamos dizer assim, um pouco pelo poder de influência desta linha que o Shammai tinha, né? De ser bem mais pão, pão, queijo, queijo, que é o caso, uma coisa mais fanática, digamos assim, que é o caso, como Saulo estava, se encontrava agora, né? Então, tem essa relação aqui. Aí, só seguindo aqui, deixa eu mostrar um negocinho aqui bonitinho também, que estava olhando, fazendo estudo. Aí, ah, cadê? Acho que está aqui. Quando Gesiel fala que ele é, porque a gente vai estudar isso daqui a pouco, a gente vai chegar lá. Lá no Sinédrio, eles vão perguntar qual é a origem de Gesiel. Ele vai dizer que ele é judeu, né? E aí eles perguntam, de qual tribo que você é? Porque depois de Abraão, né, tiveram então as 12 tribos de Israel. E você, como israelita ou judeu, você necessariamente você está ligado a uma dessas tribos, a uma dessas 12 tribos. A tribo de... Interessante é isso, que a tribo de Gesiel, ela é Isacar, né? Que era a mesma do seu pai, de Yoredeb, né? Era de Isacar, então ele, filho de Yoredeb, também é da tribo de Isacar. O símbolo da tribo de Zacá é um burrinho. Vai vendo como é que são as coisas. Um burrinho. Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos em cima de um burrinho, né? É a humildade, né? É o trabalho, a humildade. A tribo de Jesus, ele é da tribo de Judá. E o símbolo da tribo de Judá é o leão, né? Tem muitas profecias que se referem ao leão, né? O leão que no Apocalipse está cheio, que se refere ao leão. E o interessante, ele é o rei dos reis, mas assim, aquela ferocidade do leão, não, ele não tem, né? Ele é todo doçura, ele é todo amor. E a tribo de Paulo, ou de Saulo de Tarso, ele é Benjamim. E é o símbolo da tribo de Benjamim, é uma raposa, a inteligência, o intelecto, né? A gente vai percebendo assim as minúcias, os símbolos, como as coisas vão se encaixando, né? Eu acho isso fascinante. Enfim, voltando aqui no livro. Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, tá vendo? Conciliatória, que Gamaliel não era de ficar comprando briga. O feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista, a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. Ou seja, para Gamaliel seria: olha, vem esse moço, vai falar, a gente vai ouvir, a gente vai dizer o nosso ponto de vista e aí acabou, né? Não, não teria mais que isso. Mas, obviamente, Saulo estava com sangue nos olhos. O convite, a requesta, né, o debate, chegou à igreja, à Casa do Caminho, humilde, mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar
em obediência aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, aqui no caso o filho de Alfeu é Tiago, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência, prevalecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Tiago aqui está. Tiago, assim como Tiago e os demais apóstolos, eles estão aqui pensando o quê? Eles, meu Deus, de novo, porque esse é o primeiro julgamento depois de Jesus. E eles viveram aquele tormento que foi com relação a Jesus. Então, eles ficaram intimidados, né? E Gesiel calmamente disse assim: não, não vou, porque Jesus disse que a gente não deve entrar em disputa por causa de ideias, né? É aquela velha máxima, né? Maluco chamar não vai. E era isso que Jesus disse e ele está seguindo. Mas Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio. Ele não podia arrastar Gesiel a contragosto até o Sinédrio, mesmo porque o Sinédrio só poderia empregar meios compulsórios, ou seja, obrigatórios, no caso de uma denúncia pública. Era isso que precisava. Denúncia pública. Da mesma historinha que aconteceu com Jesus, né? O pessoal tentou, tentou, até que surgiu uma denúncia pública contra Jesus. Depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfemo ou caluniador. Então, tinha que ter uma blasfemo caluniador. Ante a retirada, não, ante a reiterada excusa de Estevão, o doutor de Tarso exasperou-se. Por que que ele se exasperou? Porque ele disse assim: o quê? Eu, o maior bambambam da história, eu sou o cara, eu vou substituir Gamaliel no Sinédrio, eu sou super poderoso, todo mundo me conhece, etc. E esse cara está recusando um debate no Sinédrio? E depois de irritar a maioria dos companheiros, ele irritou. E depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, né? Ele ficou insuflando, né? Falando coisas de Estevão para que os seus companheiros ficassem com raiva alheia, né? Comprasse a briga de Saulo, né, contra Estevão. E depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, arquitetou vasto plano de modo a forçá-lo à polêmica desejada, na qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador. Então, aqui a gente vê o seguinte: ele se sentiu humilhado, embora não tenha sido essa a proposta nem a intenção de Gesiel na casa do caminho, ele, Saulo, se sentiu humilhado na casa do caminho e agora ele quer revidar essa humilhação, né? Mediante todo o sinédrio. Então, ele futucou, futucou até encontrar meios de colocar uma denúncia pública. Depois de uma das sessões comuns do tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhe em voz baixa. Veja, se você quer falar de voz baixa, é que você não quer que as pessoas demais ouçam, né? Neemias. Neemias, aqui nesse caso, ele é um subordinado a Paulo. É interessante a gente pensar nisso. Ele é um subordinado. Saulo, ele é um cara, ele já terminou todos os seus estudos, ele já é um, um advogado, um doutor da lei, e o próximo passo dele é ser o rabino, né? E Neemias está ali como um mero estudante, então ele é um subordinado a Paulo. Então veja o que que ele vai fazer com um subordinado seu. Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido
e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. Então, primeiro ele doura a pílula, enche a bola de Neemia, né? Cooperador decidido, né? Defender a lei. E aí depois ele despeja a bomba. De que se trata? Perguntou o outro com enigmático sorriso. Mandai, estou pronto a obedecer. O outro que sabe que quem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O outro nem sabe o que que é e já está aceitando. Já ouviste falar no falso taumaturgo, ou seja, feiticeiro, chamado Estevão? Já começou denegrindo Estevão logo de cara. Um dos tais homens detestar, e o outro já para dizer assim, ó, tô concordando contigo, tô contigo no abro, puxar saco. Um dos tais detestáveis do caminho, aqui ele já está dizendo, já estou aceitando, o que você está propondo, já estou aceitando. Já lhe ouvi a própria palavra e, por sinal, reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Ainda bem que o conheces de perto, replicou o jovem doutor satisfeito. Tá vendo como Saulo conhecia as pessoas, né? Ele sabia exatamente onde cavar a ajuda que ele precisava. Necessito de alguém que o denuncie como blasfemo em face da lei e lembrei-me de sua cooperação nesse sentido. Então, aqui a gente percebe a total falta de ética de Saulo, né? Nesse momento, uma total falta de ética, porque ele sabe que Neemias é um subordinado, a encrenca com Estevão é pessoal, não existe uma denúncia pública, ele quer arrastar Estevão até o Sinédrio. Até aqui ele não tem a intenção de matar o Estevão, mas ele quer vencer Estevão, ele quer humilhar o Estevão, ele quer vencer Estevão no debate. E como ele falou a Sadoc, no seu encontro com Sadoc, que o objetivo dele era dobrar o joelho dos romanos e gregos ao judaísmo, ele queria trazer Estevão de volta ao judaísmo. E ao fazer isso, ele teria um excelente aliado, porque ele reconhecia em Estevão um cara muito inteligente, muito competente. Então, para ele defender a lei, ele está usando aqui de um recurso extremamente antiético, né? Então, que lei é esse que ele defende? Isso se chama fanatismo, né? Eu me lembro, Gracinha, que você fez quando a gente estava lendo as preleções, as ideias, as respostas de Saulo, e aí você fez assim, mas ele não está certo, porque ele está defendendo aquilo que ele conhece, né? Que é a lei. E aí eu disse assim, olha, é mais que isso, ele está tomando isso como algo pessoal. Porque se fosse pela lei, a lei é de justiça, a lei mosaica, ela é de justiça. Isso que ele está fazendo aqui, esse ato antiético, ele sabe que ele está indo contra a própria lei mosaica. A lei do Sinédrio, você dentro do Sinédrio, você não pode colocar a denúncia pública. Ele vai ser o juiz nesse caso aqui, nesse debate. Então, ele jamais ele poderia colocar essa denúncia pública. Então, ele está plantando uma denúncia, ele está inventando uma denúncia por uma questão pessoal, né? Aí ele diz: necessito de alguém que denuncie como blasfemo em face da lei. E lembrei-me de tua cooperação nesse sentido. Mais uma vez, ele está sendo fanático, ele está sendo antiético, defendendo interesses pessoais. E é aquela coisa, né? Os fins justificam os meios. A gente tem que tomar muito cuidado todas as vezes que fanatismo está enrolado no meio, tem sempre essa história, fins justificando os meios. Aí o outro vai e fala: só isso, puxa-saco. Interrogou o interpelado astutamente. É coisa fácil e agradável, pois não ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina?
Isso é mais que blasfêmia. Trata-se de um revolucionário perigoso que deve ser punido como caluniador de Moisés. Gente, ele não falou nada contra Moisés. Muito bem, exclamou Saulo num largo sorriso. Conto com seu apoio. Ou seja, né, a denúncia vai ser feita. No dia imediato, Neemias compareceu ao sinédrio e denunciou o generoso pregador do evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações de conta própria. O outro nem viu o que foi que aconteceu na casa do caminho e já está acrescentando um monte de coisa aí, ou seja, também praticando a falta de ética. Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro vulgar, mestre de preceito subversivo em nome de um falso Messias que Jerusalém havia crucificado anos antes, mediante idênticas acusações. Olha que interessante. A história do que aconteceu com Jesus está aqui se repetindo com Estevão. E para Estevão, isso é uma honra. Aliás, essa é uma característica dos cristãos antigos, né? Primitivos. Primitivo não quero dizer primitivo. Os antigos. Eles não titubeavam mediante um testemunho. Estevão sabia, quando ele foi chamado ao sinédrio, ele sabia que ele estava ali, o testemunho dele era possível que ele fosse testemunhar não só com sua liberdade, mas com a sua própria vida. E para ele, seguir passos assim, que foram os mesmos de Jesus, isso para ele era uma honra, né? E o que que a gente, qual é o nosso testemunho hoje, né? Nosso testemunho hoje é como pais, mães, né? A louça suja lá na pia que está me esperando, e a gente ainda fica assim, né? Ai, meu Deus. Mas assim era para Gesiel, ele não titubeava mediante e Gesiel e muitos outros, né? Graças a esse tipo de testemunho é que hoje Jesus, 2000 anos após, né, Jesus é conhecido no mundo inteiro. Na peça acusatória Estevão figurava como feiticeiro vulgar, mestre de preceitos subversivos em nome de um falso Messias que Jerusalém havia crucificado anos antes mediante idênticas acusações. Neemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirmava-se, imagina, Estevão nem falou ninguém da família de Neemias. E afirmava-se testemunhas de baixos sortilégios por ele praticados em prejuízo de outrem. Saulo de Tarso anotou as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. Mais uma vez, Saulo, ele inventou a denúncia, ele catou alguém para colocar a denúncia contra a própria lei que ele mesmo defendia. Ele mesmo sendo o juiz, ele vai ser o ouvidor e o juiz desse debate. A notícia estourou na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Lógico, todo mundo ainda é traumatizado com o que aconteceu com Jesus, né? Os menos resolutos, como Tiago, os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos, mas Estevão, com Simão, Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Olha que interessante que ele fala aqui, Emmanuel, ele diz, mas Estevão com Simão, Pedro e João. Porque esses dois, na hora que Jesus foi chamado, na hora que Jesus estava lá né, sendo acusado, esses dois fugiram. Inclusive, Pedro negou Cristo 3 vezes, né? Então, quando aconteceu isso com João, eles disseram, não, não vou, dessa vez o mesmo não vai acontecer, eu vou apoiar Estevão, né?
cheio de esperança, rogava a Jesus não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da fé, da sua fé evangélica, e esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Novamente, era uma grande honra para eles estar fazendo aí esse testemunho. E aí a gente entra aqui no capítulo 6, ante o Sinédrio. Gracinha, você pode ler para mim que tá brabo aqui. Posso? Deixa eu ver aqui. Ante o Sinédrio. No dia fixado, o grande recinto dos mais altos sodalício israelita enchia, Soldados. É, ah, soldalício, vai. é, israelitas, israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. É, ele está falando aqui o primeiro embate, porque, novamente, a última vez que aconteceu, né, o que aconteceu foi com Jesus, né? E esse de Estevão vai ser o primeiro após aquela confusão. Tá, vai lá. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. Vai Mais, comentar? mais Não. uma vez, né? Ato É, público, mas o pessoal pobre não podia não entrar. podia Bem entrar. típico, né? Vai lá. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes, de mistura com os sacerdotes e mestres de Israel, notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. Lá estavam representantes de todas as Todas as sinagogas. sinagogas. Imagina. Imagina. Agora, por que que Emmanuel está colocando esse detalhe aqui para gente? É porque ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim, olha, gente, Saulo de Tarso, ele está tão mordido com Gesiel e ele está armando o maior circo, ele quer intimidar com a estrutura do Sinédrio só pela suntuosidade, esse monte de personalidades salientes do farisaísmo, que é o mais, né, radical, a coisa suntuosa do templo, todo mundo da sinagoga, para um cara que era praticamente se vestia que nem um mendigo, gente. Quem era Gesiel na fila do pão? Né? Tratar esse circo todo assim organizado por causa de debate. Ou seja, você vê que Saulo ele arquitetou tudo para intimidar, usando toda a estrutura do Sinédrio para intimidar Estevão. Ele queria que Estevão chegasse lá e medrasse, né? Ele disse, eu vou dobrar esse cara. Vai lá. Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento, com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. Tá vendo? Olha aí. No fundo, seu propósito radicava sua jactância, né? Como é que é? Jactanciosa. Jactanciosa demonstração de superioridade, afagando, ao mesmo tempo, a íntima esperança de conquistá-lo para para as hostes do judaísmo. Olha aí, tá vendo? O que ele queria mesmo é trazer Estevão para dentro do grupinho dele. Quem E, dera, fosse Estevão e não Ananias ali do lado dele. Ananias não, e, Neemias do lado dele. e devia ser terrível para ele, porque, como ele sabia, né, do valor do Estevão, e sabendo que o Estevão, no fundo ele sabia que o Estevão estava certo, Uhum. ele ter que levar ele a um debate desse, Você vê que sabendo que foi no uma fundo cartada ele alta. quer do lado dele. Exato, foi uma cartada alta que ele está usando, né? Pois é. Ele está E, manipulando para poder ver se. Ah, eu vou.
trazer esse cara pelo medo. Eu não trouxe ele pela razão, mas eu vou trazer ele para junto de mim pelo medo. Vamos ver. E com tudo isso, no final, imagina a cabeça dele sabendo disso tudo, no fundo ele estava o quê? Valorizando o Estevão. Valorizando o Estevão. E para que Emmanuel está falando desse detalhe, nesse aspecto? É para que a gente veja da falta de ética, de tudo que ele usou, para a gente ver exatamente o nível de transformação de Saulo de Tarso. Porque quando É, ele vira a moeda, é uma ação gigantesca. Sabe? Assim, tipo, será que hoje, uma pessoa como eu, como você, será que a gente ia ficar inventando alguma coisa assim nesse sentido, só para poder causar o mal ou fazer alguma coisa a alguém? A gente ia pensar duas vezes assim, não, gente, isso é falta de ética. Mas é. ele foi capaz. Mas, Porque ele também, apesar dele saber de todo o valor dele, ele era vaidoso e orgulhoso. exata, esse é o ponto. Mas mesmo nesse nível de orgulho e vaidade, ele foi capaz de virar o E, jogo, é, né? E a gente, né? Será que a gente. é. É fascinante essa leitura. Vai lá. Preparara, por isso, a reunião com todos os requisitos, de feição a impressionar-lhes os sentidos. É, Então, ele tá queria querendo. abredontar, né? Queria arrasar só É, na chegada, assim. Só, para na chegada. cheguei, né? Estevão comparecia com um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum obrigado a acertar contas com a justiça. Examinando, pois, a situação, rogou com insistências aos apóstolos galileus não o acompanhassem, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de certos atritos no caso de comparecimento dos adeptos do caminho, Uhum. dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Gente, esse cara só leu o Evangelho de João. E ele está seguindo tudo conforme Jesus fez. Jesus foi ao Sinédrio sozinho. Ele pediu, ninguém seguiu ele. Ele falou para Pedro: "Eu não quero violência." E Gesiel está fazendo a mesma coisa. É possível ocorrência, ele pediu, né? Como para evitar a possível ocorrência de sérios atritos. A mesma Ele, des, coisa. ele despido de qualquer sentimento de, como é que fala? Ele não quis ele estava pensando só nos outros, no que Só os nos outros, outros. só nos outros, entrando na fogueira, mas pensando nos Vai outros. eu sozinho, os outros não. Tem Isso, muito trabalho, né? Como quem diz assim, tem isso. muito trabalho É, para fazer. Esse pessoal é valioso demais, é. é. Então Fantástico. vai. Além disso, os recursos que poderiam dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Tá vendo? Ele É, sabia quem ele estava enfrentando. Imagina, tinha até soldado. é, Soldado lá no templo, quando ele fala soldado, tinha até soldado lá no templo. Quem é Gesiel na fila do pão? Gente, só tinha mendigo ali. é. Mas ele quis montar um circo, né? Em favor do caminho, pontificavam apenas aqueles enfermos desventurados, as convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes. Única força poderosa pelo seu conteúdo de virtude divina a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes do mundo. Assim, ponderando, quer dizer, ele pensou nisso tudo, né? Tudinho. Assim, ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a Uhum. responsabilidade da sua atitude,
sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime. Caraca, É. demais. No- Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício, olha, Tá vendo? no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento por ele ser-lhe-ia suave e doce. Sua argumentação vencera o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio, tomado de forte impressão ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Suado. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da Torre dos Romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se espalhavam em grande número por toda parte. Imagina o que esse cara não devia estar pensando, se esse, meu Deus, tanto dinheiro empregado, com edifícios e luxos e tudo mais. Mas aqui ele tá, Emmanuel está novamente evidenciando outra coisa, que o judeu, aquele judeu bem tradicional naquela época, eles respeitavam a lei, eles seguiam todos os ritos, todas as tradições, mas eles não faziam caridade. Pois é, eram os vasos caiados, né? Vasos caiados, exatamente. Caraca. Não se... E aqui ele está indo assim de peito aberto, ele está É, sabendo exatamente o que ele vai enfrentar. como É, Jesus também sabia, né? como Jesus, imagina que para ele aquilo Nossa, uma honra, né? é, Imagina. Mas já são 9h35, a gente vai parar aqui, depois a gente continua, porque esse capítulo aqui, essa é uma riqueza também o que vai acontecer, esse debate entre Saulo de Tarso e Estevão. E assim, é uma, é uma lição de vida, né, para gente, que é. todas as vezes que a gente se levanta, hoje de manhã mesmo, para me levantar, só um guindaste, assim, mas, né, você vê. E aqui ele vai lá sozinho enfrentar os leões, né, no meio da cova. Ele vai É. lá na cova e vai de peito aberto. Mas que espírito elevado, viu? Gesiel, Estevão não era qualquer coisa, não. Não, não era não. Pois tá, meninas. Então, nós nos falamos em mais 15 dias, viu? Fiquem bem, boa noite para todas Boa noite. e que Deus nos ilumine, ampare e proteja a nós e nossas famílias, Que assim seja. viu? Então, Beijos, tchauzinho. tchau, tia. Tchau, tia Zélia. Acho que ela já foi até. Tá. Beijo. Beijinho, tchau, Boa tchau. viagem. Que hora que você sai amanhã? 7 horas eu tô saindo. Da manhã? Porque eu tenho que estar lá. Opa, peraí. Peraí. É,